Bem-vindo, você que está acompanhando a Canção Nova, aqui é o Além da Notícia e nós estamos falando sobre ansiedade. Então sinta-se muito à vontade, continue, não saia daí não, porque o assunto está muito interessante e eu estou aqui recebendo duas especialistas, a doutora Monique Scalco, que é médica psiquiatra, e a doutora Roselma Ribeiro, que é psicóloga clínica. E a senhora estava querendo falar no último bloco, a gente estava falando aqui sobre as formas de tratar a ansiedade e continue, por favor, doutora Roselma. Então, a forma de tratar a ansiedade, nós já levantamos, né, várias situações, várias possibilidades. Um questionamento que eu costumo fazer, que eu acho muito importante, é qual a sua responsabilidade em relação a esse problema que você está me apresentando hoje? Como disse Monique, minha responsabilidade é tomar uma medicação, então tudo se resolveu. Não. Né? Essa pergunta poderia ser entendida assim, você quer mesmo sair dessa situação? Isso, você quer sair, você tem condições para isso. Né? Então, a minha responsabilidade é dar passos em direção à minha melhora, né? Que envolve todos os fatores que nós falamos. Uma coisa que eu queria falar e repetir, eu repito isso muito para os meus pacientes, até a Roselma falou, vou tomar esse remédio o resto da minha vida. Quando a medicação é necessária, o tratamento tem começo, meio e fim. A gente não vai deixar a pessoa tomando o remédio eternamente. Não é coerente uma pessoa ficar usando uma medicação o tempo todo. Né? Então, nós geralmente começamos com doses menores até ajustar a dose ideal, mantemos aquela dose por um período de meses, não é um tratamento tão curto, mas em seguida a gente reduz até tirar e a pessoa ficar sem nada. E legal isso de qual que é a sua responsabilidade. A medicação ajuda em várias coisas. Sente uma melhora. E aí, o que você vai fazer com essa melhora? Você vai ficar em casa? Você não vai, né? Você acha que é preciso se movimentar e aí entra a terapia, um olhar externo, um ambiente seguro para falar sobre isso. E eu posso acrescentar algo aí? Claro. A pessoa começou o tratamento, começou a tomar medicação, sentiu melhora, diz, estou boa, vou cortar a medicação, não vou tomar mais remédio. Agrava mais ainda a situação, não é? Isso tudo entra naquilo que a gente estava falando sobre psicoeducação. Eu digo assim, dois são os momentos mais difíceis desse tratamento. O primeiro é agora, que a medicação não faz efeito de uma hora para outra. Então, você vai estar tomando um remédio aí durante algumas semanas, ainda sentindo-se mal, né? Mas já dormindo, já com algumas outras medicações de refúgio, caso tenha uma crise de ansiedade intensa, mas o tratamento é como se fosse enchendo um copo. Tem que tomar o remédio todo dia para daqui a um tempo começar a fazer efeito. Essa parte é ruim. Quase tão difícil quanto mas super necessária. Quase tão difícil quanto essa é tomar um remédio se sentindo muito bem. Por que eu vou tomar? E aí a gente orienta, a plasticidade, a manutenção. Né? A manutenção. Então, é como eu costumo dizer assim, você tem uma pneumonia, dizem assim, você tem que tomar um antibiótico 14 dias. Com 5 dias talvez você não esteja mais tossindo, uma semana não tem nenhuma febre, você vai parar o seu antibiótico, você vai tomar os 14 dias, por favor. Você precisa levar o tratamento de todas as doenças mentais com a seriedade que elas exigem, sempre, 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 sempre. Isso é muito importante. E ir até o fim. Bem, eu tenho aqui algumas outras questões ao nosso último bloco, deixa eu então acelerar. Está muito boa a conversa. A diferença entre medo e ansiedade, doutora Roselma? Então, medo é algo muito concreto. Olha, eu sou medroso, mas eu não sou ansioso, não. Ai, que ótimo! Como nós já falamos, a ansiedade acontece porque tem que acontecer. A pessoa vai sair, está ansioso, logo passa. Quando é uma ansiedade normal, logo passa, está tudo bem. O medo é um pouco diferente, porque o sujeito ele vai ter medo do concreto. Eu sempre gosto de utilizar a ideia da cobra. Né? Você sabe que passando por uma determinada via tem uma cobra, então eu não vou, eu vou. A ideia de luta e fuga, eu vou sair desta condição, desta situação, porque tem uma cobra ali. Existem áreas neurológicas, né? Sistema límbico e tudo, para me direcionar o que fazer. Então, eu consigo, medo, dá para você sair dele. É bom? É. Porque se eu não tivesse medo, de repente eu me envolvesse com situações muito perigosas, né? E as duas reações são reações adaptativas. Tem uma diferença conceitual em relação a
isso de concreto, às vezes é medo de uma coisa que não está lá, mas o medo é agora. Eu tenho medo de uma coisa aqui. Então, vem as sensações autonômicas, coração acelera, pressão sobe, é pronto para correr ou fazer alguma coisa ali. A ansiedade é uma apreensão em relação a alguma coisa que ainda não aconteceu, né? É claro que eles caminham juntos, né? Você tem preocupação, o medo junto, mas o medo, ele faz sentido, vamos dizer assim. Isso. É proteção. Então, eu tenho medo de um crocodilo de 3 metros na minha frente, claro. É diferente da fobia, por exemplo. A fobia, ela não necessariamente tem o intuito de proteger o indivíduo. Então, a fobia não é sempre direcionada a objetos ou conteúdos que são diretamente relacionados a um perigo real. Eu posso ter fobia de uma lagartixa, que não vai fazer nada comigo, né? E que está bem parecido esse perigo real, né? E a sensação a fobia é uma experiência de medo, né? Que aí vem com todos aqueles sintomas e a barriga dói, tem urgência urinária e acontece tudo ao mesmo tempo, né? Então, essa mesma reação, quando ela é muito intensa, ela te paralisa. Igual o desenho animado, que vem um carro assim, o desenho fica gritando, sabe? Ao invés de correr. Essa é a parte ruim do medo, porque ter medo é bom, porque eu me previno. E é natural também. E é natural, né? Se não, teriam que arrancar uma estrutura chamada amígdala, eu não teria mais medo, seria muito bom se arrancasse. Relacionada com medo, ansiedade, e seria muito ruim, por quê? Porque sem o medo, eu fico muito vulnerável a algumas situações de risco. Né? É muito ruim não ter medo. Então, com um equilíbrio, as coisas vão fazendo com que o sujeito dê respostas concretas. Muito né? bem. Olha, apenas que exemplificando um medo e uma ansiedade muito naturais, é aquilo de você sozinho uma noite, numa estrada de discurso, sabendo que vai passar na frente de um cemitério, você sentir as duas coisas. Aí vai entrar luta ou fuga. Mais perguntas aqui ainda. Ansiedade induzida por drogas ou doenças? Como entender isso aqui? Existe, né? Existe, muito comum. Abuso de álcool, abuso de estimulantes, medicações para emagrecer, termogênicos em academia, né, que faz taquicardia. Então, é um sintoma que mimetiza ou é muito parecido com uma ansiedade primária, vamos chamar assim, mas é desencadeado pelo uso de alguma substância ou por estar portando alguma doença, como alterações de tireoide, pode acontecer, algumas doenças neurológicas, algum tipo de epilepsia, algumas cardiopatias podem fazer sintomas muito parecidos. Então, a importância de tratar também com o médico, né? Na nossa avaliação, a gente vai fazer a exclusão de todas essas causas, né? Para poder dizer, não é com medicação para ansiedade que vamos tratar isso. A gente vai tratar a sua tireoide, vai ficar tudo bem. Né? Até bom salientar o que nós havíamos falado, porque, como a Monique falou, algumas pessoas acham que estão bem demais e retiram a medicação. Quando o sujeito retira a medicação, ele vai ser acometido por picos muito elevados de ansiedade. Né? Que é um risco muito grande também, né, Monique? É muito perigoso. Então, assim, envolve toda uma questão neurofisiológica, digamos assim, né? Que precisa ter esse cuidado. O uso indiscriminado de medicações, cafeína, que a gente às vezes acha que é algo tão simples, né? Mas que também traz picos elevados de ansiedade. E o álcool também traz? Pode trazer tanto na sua abstinência, né? Tremores, que será que é um tremor da ansiedade? Será que é a falta do álcool, né? Mas geralmente, ou uma agitação por conta do uso do álcool. Eu trabalhei em boteco quando era novinho. E eu me lembro de senhores que chegavam tremendo para tomar mais uma. E quando tomava, ficava bom. Isso, abstinência. O que pode acontecer, assim, o que é muito comum, tem um tipo de transtorno de ansiedade que chama transtorno de ansiedade social, onde a pessoa tem um medo excessivo de situações onde ela vai ser exposta e potencialmente avaliada. Ela pensa que vai ser negativamente avaliada, vão achar que ela não sabe o que é chato, não consegue falar em público, às vezes não consegue comer em público, escrever treme, não conseguem, assim, isso é muito comum. E essas pessoas têm um risco de se automedicar com álcool, porque o álcool, inicialmente, ele
dá uma abrandada, né? Porque ele faz uma depressão do sistema nervoso central. Então, a pessoa precisa fazer alguma coisa, ou ir falar em público, ou ir a uma festa e conversar com uma garota, o rapaz. Sim. Toma uma dose, não, aí eu consigo. E isso é um risco enorme, porque aí a pessoa pode fazer disso um hábito, uma coisa rotineira, e aí... E é o que acontece em grande É porque a retroalimentação, né? Então, deu certo, vamos supor, o sujeito é muito tímido, o garoto é muito tímido, então eu tomo uma dose de álcool, como a Monique falou, e consigo ir para a festa, e consigo me expor, e consigo achar que estou mais agradável. Isso pode acontecer de fato porque é uma droga depressora, mas esse efeito vai passar. Quando o efeito passa é muito complicado, porque se eu não tiver mecanismos para buscar uma situação satisfatória, para lidar com algumas questões insatisfatórias, eu vou repetir aquilo que me fez bem, entre aspas. Quando o efeito passar, você volta a ser você. E você está insatisfeito com você. E você não quer ser você. Né? E aí, um gancho legal é isso. Mesmo falando de álcool ou de outras medicações mesmo, medicações que são prescritas de maneira criteriosa. Tem algumas medicações de resgate para a pessoa usar e não sentir ansiedade até as outras fazerem efeito. Às vezes a pessoa acha, não, eu vou precisar disso para sempre, porque é maravilhoso, é milagroso, me mudou. Existe um medo natural na pessoa de ter que usar o medicamento para sempre, não existe? Existe, e a gente tem que educar e orientar que não há necessidade. Aí são outros mecanismos que precisarão ser melhorados e adaptados para todas as situações de ansiedade que são normais. Mas deixa eu até fazer, eu sei que eu estou já interferindo tanto nessa resposta de vocês, mas me deixe só agora pedir de vocês uma palavra para pessoas que já ouviram isso. Elas, sim, precisarão usar um medicamento para sempre, enquanto estiverem vivas. A essas pessoas também, porque elas podem sentir-se mal por isto, isto pode provocar algo muito ruim nelas também. Como conviver também sabendo que mas o meu caso eu vou precisar? Doutor, eu trabalho assim. Quando alguém me faz esse questionamento, eu tento explicar quais ganhos a pessoa está tendo com aquela condição atual. Então, a gente volta um pouquinho lá no passado e remete à ideia de que ela não se sentia bem, né? Por vários motivos, seja por grau de ansiedade ou uma doença crônica, porque aí você vai precisar dessa medicação por mais tempo. Eu me sentia mal, hoje eu estou bem, tanto na terapia e com o uso medicamentoso que o profissional me passou, e como eu vislumbro a minha vida amanhã, né? Como eu vou estar amanhã longe do que eu conquistei hoje. A gente começa a trabalhar nesse sentido. Por quê? Porque se eu tenho ganhos satisfatórios, essa medicação não está me trazendo nenhum prejuízo, porque efeito colateral é mais no início, né? Do uso da droga e não interfere em nenhuma habilidade cognitiva, intelectiva, eu posso dar passos muito mais significantes para uma vida mais tranquila nesse quesito. E falando enquanto médica, né, assim, quando o paciente, eu informo, né, eu tenho que informar isso. E é justamente, essa medicação hoje está te fazendo muito bem, então isso é muito relevante. Tem alguma coisa aqui que não está legal, algum efeito colateral, alguma coisa que poderia ser melhorada? Você está tomando muitas vezes por dia, é uma dose maior do que deveria, vamos ajustar e deixar bem ajustadinho, né, para ter o menor impacto no seu dia a dia, seguindo com os benefícios que já tem. Várias doenças na medicina precisam de medicações, assim, até enquanto a pessoa viver. Então, assim, diabetes, pressão alta, muito dificilmente as pessoas vão parar de usar essas medicações. Então, lembrar a culpa, né, tem uma culpa, não, é porque é uma doença da cabeça, então eu tenho culpa de estar aqui. Talvez se eu fizesse alguma coisa diferente, eu não precisaria estar usando. Não existe culpa nesse caso. Né? Isso é importante salientar. Olha, o nosso programa está chegando ao final, mas agora nós temos tempo para algumas dicas, talvez a gente seja até repetitivo, mas eu acho que é importante nesse finalzinho de programa. Dicas de como controlar a ansiedade. Vou deixar as senhoras muito à vontade, falando para o nosso público, agora as pessoas que nos acompanham, como controlar a ansiedade, as indicações para alguém que se sente assim, que se identificou assim também, por favor.
sempre as medidas iniciais. Então, exercício físico, alimentação balanceada, organizar as atividades de acordo com o tamanho da sua possibilidade, aquela história de dar o passo do tamanho da perna, é isso mesmo, né? Às vezes a pessoa tem uma ilusão de que vai conseguir fazer muito, não dá conta, se sente frustrado e muito ansioso. Caso sinta que mesmo fazendo isso tudo, esses sintomas ainda estão muito grandes, principalmente se estiverem interferindo sono, alimentação, se evidentemente estiverem atrapalhando a vida, procurar ajuda. Ajuda de clínico, psicólogo, psiquiatra, do seu médico de confiança, de algum profissional da saúde que possa avaliar e dizer, de fato, vamos te encaminhar então para um profissional de saúde mental. E ter até... Isso é, então, educação e também se despir de preconceito, né, de procurar ajuda, que é muito importante. E conversar sobre isso com a família. Né? Doutora Roselma. Se responsabilizar também um pouco pelo seu processo. Algumas pessoas não vão dar conta disso num primeiro momento. Dependendo do nível, né, do grau desse transtorno, vai ser um pouco difícil num primeiro momento. Então, ela vai buscar ajuda, seja através de um parente, da mãe, do esposo, buscou ajuda. Agora, ela continua dando passos significativos. Existe a terapia, que dá respostas muito pontuais em determinados transtornos, juntamente com a medicação, com uma atividade física, como a Monique falou. A igreja ajuda também, o sujeito fé, tem não é? fé. A vida Então, espiritual. nós sabemos que pesquisas indicam que aquele que tem uma fé, ele sai com muito mais facilidade dos níveis depressivos da vida. Com a ansiedade não vai ser diferente. E de outras enfermidades. E de outras enfermidades. Então, tudo é válido, desde que ele dê passos, ele entenda que ele está vivo, que ele é capaz, que ele vai passar por cima daquela situação. Muito bem. Olha, fiquei muito edificado de escutá-las aqui. Foi um prazer grande. Muito Vou convidá-las outras vezes. Sim, esteja à vontade. Muito obrigado. Obrigada pelo convite. A você que também nos acompanhou até agora, o nosso muito obrigado. Você pode rever este programa na nossa página na internet, no YouTube. Pode rever também alemdanoticia.net. E se quiser comentar, mande uma mensagem para nós, alemdanoticia@cançãonova.com. Até a próxima semana, se Deus quiser, com outro tema de atualidade. Boa noite, bom sono e até lá.